Amiguinhos, hoje nós vamos dar início à nossa apostila de matemática. Por isso, preparem a apostila de vocês. Vocês podem pegar também palitinhos, quem tem material dourado, lápis, tampinhas, qualquer material que a gente usa para contar, para realizar as atividades, tá bom? Então, prestem bastante atenção. A Tati vai passar a apostila nas próximas partes do nosso vídeo e vou explicar tudo direitinho, tá bom? Vamos juntinhos aprender muito. Então, nós vamos começar na página 7, módulo 10, Sistema de Numeração Decimal. Vocês vão observar aí essas 3 imagens. Observem com muita atenção, olha. São 3 imagens que tem bastante pessoas. Olha só, nas 3 imagens nós podemos ver várias pessoas em um mesmo ambiente. Então, depois de você olhar bem, nós vamos responder as perguntinhas. Olha só o número 1. O que você vê em comum nessas imagens? O que você consegue observar nessas imagens, amiguinho? Nós conseguimos ver que existem muitas pessoas nessas imagens, né? E onde podem estar essas pessoas? Onde vocês acham que podem estar essas pessoas? Olhem só, essas pessoas, na primeira imagem, podem estar assistindo a uma palestra. Observem a primeira imagem, olha, são as pessoas assentadas. Lá na frente tem uma pessoa, como se ela estivesse falando. Na segunda imagem, as pessoas estão em uma arquibancada. Vocês acham que elas devem estar assistindo uma partida de quê? Pode ser de futebol, de vôlei, de basquetebol, de handball. Pode ser vários jogos que eles podem estar assistindo. E na terceira, as pessoas estão em algum tipo de show a céu aberto. Como assim, tia Tati? A céu aberto. Elas estão em um local aberto, assistindo a um show, a alguma apresentação. Número 3. É possível saber quantas pessoas estão nestes eventos? Como você faria essa contagem? Se você olhar cada imagem rapidamente, você não consegue contar. Mas se com cautela, com cuidado, você for contando um a um, talvez você consiga, mas pode ser um pouquinho difícil. Então, se vocês acharem mais fácil, o que vocês podem fazer? Agrupar. Agrupar de 10 em 10 pessoas. Você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E circula ela, você vai fazendo grupos de 10 e 10. Depois que você terminar de fazer os grupos, você vai poder contar quantos grupos tem. E você vai ter uma noção de quantas pessoas que haviam nesse lugar. Então, agrupamentos é uma maneira muito interessante de contagem e muito boa para a gente poder aprender. Agora, nós vamos lá para a página 8 e eu convido vocês, meus queridos alunos, a acompanhar a leitura, ler junto com a tia Tati. Vamos juntos? Contando de 10 em 10 e de 100 em 100. Em algumas atividades do nosso dia a dia, precisamos contar objetos, dinheiro ou pessoas. Para facilitar a contagem, agrupamos esses elementos de 2 em 2, de 5 em 5, de 10 em 10, de 100 em 100, ou da forma que julgamos a mais adequada. Neste módulo, vamos continuar a explorar os números em agrupamentos. Então, olhem só esse quadradinho aí com escrito assim, ó, vamos relembrar. Olha, está escrito centena, dezena, unidade. E uma parte de cada uma dessas palavras está de azul em destaque. Então, ó, centena, o 100 está em destaque, ó. Centena é um grupo de 100, ó, vem de 100. Dezena, olha a palavrinha dezena, o 10 está em destaque. Dezena é um grupo de 10.
unidade. Uni, está escrito uni. Unidade é um grupo de um, então de um, único, né? Então, nós vamos agora começar a relembrar e melhorar a nossa forma de agrupar. Vamos aos exercícios. Então, olha só. Os prédios mais altos do mundo. Conheça as 5 grandes estruturas comerciais mais altas do mundo até o ano de 2019, até o ano passado. Quais foram as maiores construções que existiam, estruturas comerciais, os prédios mais altos do mundo? Então, olha só, o primeiro aí, ó, é o Lotte Road Tower, na Coreia do Sul. Ela tem 554 metros. Será que é assim mesmo, do jeito que a tia Tati leu? Depois a gente pode perguntar para a tia Renata, né? Ela tem 554 metros e é lá na Coreia do Sul. E a outra é a Ping An Finance Center. Então, olha só, é um centro financeiro lá na China e tem 599 metros. Então, aqui nessa imagem, nós estamos observando dois prédios bem altos. Um que é na Coreia do Sul, que tem 554 metros, e o outro na China, 599 metros. Agora, na página 9, nós vamos observar mais 3. Olha só. Um que chama Brajalbeit Towers. Lá na Arábia Saudita, mede 601 metros. Depois tem Shanghai Tower, na China também, 632 metros. E olha só, o Burj Khalifa, nos Emirados Árabes Unidos, 828 metros. Então, nós conhecemos 5 dos prédios mais altos do mundo. E olha só, esse conteúdo está lá em um site, olha só. Top 10 mais, os prédios mais altos do mundo, os 10 prédios mais altos do mundo. Você pode entrar lá e conferir quais outros são altos assim. Agora que você já observou, viu os detalhes desses prédios e imaginou o tamanho de cada um deles, você vai fazer as atividades relacionadas a eles. E são atividades bem tranquilas. Olha só, a primeira pergunta assim: qual era o prédio mais alto do mundo até o ano de 2019? Você vai voltar nos prédios e vai descobrir qual era o mais alto para você escrever ele aqui. E depois, olha só, no número 2, use o quadro A Escrita dos Números do caderno 1, que é aquele quadrinho que a tia Tati deu para vocês, que tem como que se escreve 1, 2, 3, cada um de vocês recebeu, para escrever com palavras as medidas de altura dos prédios. Então, olha só, na letra A é o Lotte Road Tower. Então, você vai escrever qual que é a medida do tamanho dele. Olha lá, 554 metros. Então, você vai olhar lá na sua fichinha de escrita dos números e vai escrever 554 metros. E assim você fará com os outros até a letra E. Escrever a medida da altura. Escrever em palavras cada um deles. 554, 599, 601, 632, 828. Agora nós vamos para o número 3. Lá na página 10. No número 3, nós vamos completar a tabela. Lembra que nós fizemos muito isso no caderno 1? Complete o quadro de acordo com os agrupamentos dos números que representam as medidas de altura dos prédios mais altos do mundo. Então, olhem só. Na primeira coluna está a medida de alturas dos maiores prédios do mundo. Então, tem o nome deles e a medida de altura. E à frente você vai falar quantos grupos que tem, de grupos de 10. Olha lá, quantos tem 10 grupos de 10, que são as centenas. Quantos tem grupos de 10, que são as dezenas. E grupos de 1, que são as unidades. Então,
O primeiro, ó, o de 554 metros. A tia Tati vai deixar aí o exemplo, olha só. São 5 grupos, são 5 centenas, são 5 dezenas e 4 unidades. Você vai decompor os metros de cada um dos prédios. E depois você vai olhar lá no número 4, ó. Quanto vale o 6 em 601? O 6 vale quanto? 600, né? E o 3 em 632? Ah, o 3 está lá no meio, olha só, na coluna das dezenas. Quanto que ele vale? Na página 11, vocês vão, junto com a tia Tati, acompanhar a leitura do Você Sabia. Birdwatching é um tipo de atividade que exige olhos atentos, silêncio e um bocadinho de paciência. A observação das aves. O número de birdwatchers, pessoas que têm como hobby essa atividade, aumenta a cada ano. O Brasil tem 1.822 espécies de aves, ficando atrás somente da Colômbia, com 1.865 espécies de aves diferentes. O sabiá laranjeira foi a espécie escolhida como ave nacional do Brasil. É uma ave que está por toda a parte, nas matas, nos parques, nos quintais, terreiros e até dentro das cidades, mesmo que haja pouca arborização. Observar, admirar e estudar as aves para preservá-las e protegê-las significa dar maior valor à natureza. Olha que legal! Nós aprendemos que o sabiá laranjeira é a espécie escolhida como ave nacional do Brasil. Agora, os exercícios que nós vamos fazer são relacionados ao texto que nós acabamos de ler sobre a birdwatching, que é a observação das aves. Então, vamos lá. No quadro a seguir, o número de espécies de aves observadas em algumas matas do Brasil. Então, você vai preencher o quadro de acordo com os agrupamentos. Olha só, no quadro tem as colunas. A primeira coluna é a representação com material de base 10 e de cada lugar que foi observado as aves. E depois nós temos os grupos das centenas, das dezenas, das unidades. E no final você vai colocar o grupo, o número correspondente. Então a tia Tati vai deixar de exemplo aí o primeiro, olha só. Serra da Canastra, em Minas Gerais. Então, nós temos 3 placas. Cada placa representa uma centena. Então, nós vamos colocar lá na coluna das centenas o número 3. Depois, nós vamos observar que nós temos uma barrinha. A barrinha representa as dezenas. Então, vou colocar um lá na barrinha, na coluna das dezenas. E nós temos algum cubinho que representa as unidades? Não. Eu vou colocar o 0. E lá na frente eu vou descobrir o número exato que foi observado nessa região. Então, foi 310. E assim você fará com os outros, sempre lembrando da quantidade de cada parte do material dourado. Na página 13, nós temos a continuação do quadro, que iniciou lá na página 12. E lá no finalzinho do quadro tem a letra B, olha só. Escreva em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior, as quantidades de espécies de aves observadas. Então, você vai lá na tabela, no quadro, e você vai começar a olhar qual que foi que tem menos espécies de aves observadas. E vai começar lá no início, em ordem crescente, e vai escrever aí no espaço abaixo. Muito bem, meus amores, eu tenho certeza que vocês arrasaram nas atividades de vocês. Um grande beijo.